Meu nome é Shirley, moro em Minas Gerais, Brasil. Estou regravando este testemunho devido às observações feitas pelas pessoas que ouviram o áudio anterior, por estar baixo e também porque não falei os pecados da pastora que também não subiu, como eu, no arrebatamento. Quero também corrigir o final da minha fala que cortou no outro áudio, e algum detalhe que possa ter omitido por não lembrar no momento. Por algum tempo, eu vinha orando a Deus para me mostrar se haveria algo que faria eu ficar no arrebatamento. Então Deus me mostrou, em meados de 2018, minha profissão é enfermeira, coordenava no período noturno, a unidade da ala SUS e convênios num hospital. Após entregar o plantão, pela manhã, fui para casa, me preparei e fui dormir. Durante o meu sono, sonhei que estava dentro de uma imensa casa. Dentro da casa havia uma multidão, vários povos, de vários países. Num canto tinha um povo da Colômbia, em outro, dos Estados Unidos, no outro canto, do Japão. Estou dando exemplos, mas não sei dizer ao certo quais os países corretamente na sequência, mas eu sei que as pessoas representavam os países da Terra. Comecei a andar dentro da casa, e observei que todos estavam entretidos com suas coisas. Ninguém buscava a Deus, somente faziam as coisas de seus interesses. Conforme andava pela casa, me virei para o lado esquerdo, e vi uma porta fechada. Fui até ela. Quando abri esta porta havia dentro deste quarto, uma noiva, extremamente linda. Ela estava com um vestido muito branco e reluzente, muito perfeita, mas eu a conhecia e não entendi, porque ela era ímpia na vida real, era daquelas que falam muitos palavrões e brincadeiras obscenas, e porque agora estava lá como uma noiva linda. Então disse a ela, com um certo desespero: me ajuda, Jesus está voltando. E ela me disse: não, vai lá, e volta. E eu sabia dentro de mim que Jesus iria voltar naqueles minutos, e também sabia que tinha algo que deveria consertar. Então saí correndo do quarto e fui em outra direção, que não era em direção à multidão, era para outro lugar, o qual foi apagado da minha memória. E o que eu fui resolver foi muito rápido. Quando eu voltei e abri a porta, para minha surpresa, a noiva tinha sido arrebatada. Fiquei desesperada e disse: Jesus voltou. E eu fiquei, irmãos, na casa, somente a noiva que estava preparada e separada no quarto. Só ela havia ido no arrebatamento, mais ninguém. Então saí daquele quarto, e imediatamente veio uma voz muitíssimo grossa. Ela não tinha direção, não dava para discernir qual lado que vinha, se era de cima, de baixo, dos lados, e falou-me assim. Agora começou o caos, e só eu a ouvi. Então fiquei ainda mais desesperada. Era horrível saber que não tinha subido com a igreja. Comecei a andar pela casa, em direção à rua, pensando no que iria fazer com muito temor. De repente apareceu uma imensa janela, retangular, e ainda dentro da casa avistei pela janela uma irmã e falei. Ela ficou. Eu estava pasma, sem acreditar, porque ela aparentemente passava uma santidade íntegra, e era pastora de uma igreja de outro município, próximo de onde eu morava. Recentemente a tinha conhecido num curso de capelania. Então, ela me viu do outro lado da rua, e ela estava com alguém. Este também tinha um dos pecados, o mesmo que o dela, foi o que observei, o qual seguiu seu caminho na calçada, mas ela veio até mim. Ao vê-la imediatamente vi os dois pecados, os quais a fez ficar, e eu iria dizer os seus pecados, quando eu disse, toda atemorizada: a irmã Jesus voltou. Mas ela nem se mexeu, estava parada. A mente dela parecia que não tinha nada. E aí, vendo aquilo, não disse a ela os pecados que haviam lhe impedido de subir, e voltei para dentro da casa, novamente, extremamente afetada, com todo aquele acontecimento. E quando comecei a andar, acordei, estava muito desesperada, me ajoelhei aos pés da cama chorando, assustada, comecei a falar com Deus e perguntei: Senhor, por que eu não subi? Então o Senhor me deu a palavra de Mateus 25, sobre as 10 virgens, e aí eu disse ao Senhor: sim, Senhor, tudo bem, as 10 virgens, são as 5 prudentes e as 5 nécias, e eu me encaixava nas nécias, irmãos, e perguntei: por que, Senhor? Porque eu fiquei, chorando muito, irmãos,
Deus me trouxe à memória o caso de um rapaz de 18 anos que havia levado um tiro na coluna, e o tirei do quarto da enfermaria, e o levei a um quarto, onde poderia conversar em particular com ele, pois esse jovem estava muito aflito e amargurado. Ele não poderia mais andar, só se arrastava. Então falei do amor de Jesus e a salvação que ele nos concedeu por sua obra na cruz. Ali, ele aceitou ao Senhor, de todo o seu coração, e durante esse momento, falei em meu coração a Deus, que iria visitá-lo, e o acompanharia para que ele se firmasse nos caminhos do Senhor. Ao encaminhar o rapaz ao seu leito, na enfermaria, quando o posicionei, ele me disse: Senhora, por favor, pega o meu telefone e endereço, vai em minha casa me visitar. Então eu falei a ele que iria, e esse rapaz recebeu alta. Passado meses, eu não o visitei, e logo em seguida, Deus me trouxe outra pessoa também, que havia tratado visita, e não a fiz. Então perguntei ao Senhor: Deus, fiquei por causa disto? Sim, por causa disto, porque, irmãos, eu me encaixava como mentirosa. Deus me fez muito sensível ali naquele momento de oração para entender sua mensagem: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 22:15. Então procurei o contato que o rapaz havia me dado, não encontrei. Fui atrás de uma irmã, que talvez o pudesse conhecer, mas também não consegui. Pedi com muitas lágrimas perdão ao Senhor, e que Deus tivesse misericórdia de mim, pois sabemos que as almas têm muito valor, e supliquei a Deus, com muitos dizeres a ele referente ao rapaz e à mulher, a qual também tentei marcar novamente a visita por 2 vezes, mas ela desmarcou, e não mais consegui falar da salvação de Jesus a ela. Triste, irmãos. A oportunidade tem que ser aproveitada, não deixarmos passar. É muito sério quando tratamos compromissos e não cumprimos, não só com Deus, mas com as pessoas também. Devemos nos atentarmos em tudo. Busquem em muitas orações a Deus, para que Ele mostre pecados ocultos, que às vezes pensamos não serem pecados, e os levamos em nossas almas, com as nossas vestes manchadas, sem saber, por falta de conversar com Deus, ou por nos atentarmos somente nas grandes coisas, se esquecendo das pequeníssimas, faltando a direção em todas as coisas. Irmãos, estou dizendo, absolutamente em todas as coisas, devemos todos os dias ter a comunhão com o Pai. Então eu postei o relato do sonho no grupo de capelania, no WhatsApp, quando eu ainda tinha, pois eliminei o WhatsApp do meu celular após a orientação de um pastor, mas busquei a Deus em oração, e numa madrugada o Senhor me libertou falando em minha alma intensamente sobre essa questão, pois duvidava e não sabia que era pecado, achava que não tinha nada a ver. Não só este como também o Facebook, depois de ouvir vários testemunhos, por Deus ter mostrado, serem redes sociais e aplicativos satânicos, para tirar o tempo dos seus servos da presença de Deus, e outros envolvimentos reprováveis pelo Santo Deus. Lá eu relatei o sonho, e não disse que era uma pastora, e nem o nome, mesmo porque também nem sabia, mas somente que era uma irmã, que tinha um cargo importante dentro da igreja, pois no grupo haviam várias mulheres, que também tinham cargos. Passado aproximadamente 2 meses, não sei ao certo o tempo exato, estava indo ao hospital fazer visita evangelística, fora do meu horário de trabalho. Entrando no pátio, ouço a irmã do sonho me chamar dizendo: Irmã, vem cá, me fala, sou eu a mulher do sonho, não é? Eu sei que sou eu, e eu disse: sim, irmã, é a irmã mesmo. Então ela me disse: me fala os 2 pecados, eu quero saber. E eu disse a ela os 2 pecados. O primeiro que disse foi a língua, que Deus não estava agradando dela, e o outro porque ela usava bermuda debaixo da saia. Lembrando, irmãos, eu não a conhecia direito, nem sabia que ela usava isso debaixo da saia. Deus não agrada, é do demônio mesmo que esteja escondido. Foi fabricado no inferno. Deus agrada das servas usarem a saia abaixo dos joelhos, comportada não apertada, e nem rachada, e usar com saiote por baixo, para esconder a transparência. Se for o caso, essa pastora confirmou os pecados, e disse: é verdade, irmã, Deus já havia me mostrado,
e assim foi confirmado pela segunda vez o sonho que tive, que era Deus alertando a mim sobre compromissos tratados, e não cumpridos, e também para avisar as irmãs que usam bermudas, e sobre a língua que tem destruído muitos do povo de Deus, não se contém nos comentários, nas fofocas, em simples palavras que não estão no contexto cristão, muito perigoso. A parábola das 10 virgens encaixou perfeitamente com o sonho, pois, a casa representa o mundo, as pessoas representam os países, entretenimentos, afazeres e interesses próprios, desconectados de Deus e sem salvação. O quarto, onde a noiva estava sozinha, representa a separação total do mundo, uma noiva de propriedade exclusiva do noivo, a noiva que é impia na vida real, mas era agora uma noiva de Cristo. Representa os que ainda estão por vir, os que aceitarão a Cristo na última hora, e trarão surpresas para os que se diziam cristãos e ficaram. O local não revelado onde a noiva Nécia saiu correndo para ir, que lhe foi apagado da memória, mas que também não foi em direção à multidão, representa que a noiva Nécia deve buscar a Deus sem misturar o santo com o profano, longe do mundo, além de não fazer propagandas, que está buscando ao Altíssimo, para demonstrar que é santo, mas é de aparência. Esta deve se ocultar, fechar a porta do seu quarto, e a sós com Deus se santificar e se fortalecer no Senhor, e tirar as imundícies. Enquanto há tempo, ali estava uma noiva prudente e a outra nécia. A nécia pediu ajuda à prudente, e ela disse não, e que ela tinha que ir e voltar. No caso, eu tinha que ir consertar. No momento que ela foi, quando voltou, uma grande surpresa. Já era tarde, a noiva prudente havia ido com o noivo, e a nécia ficou, e se desesperou porque o noivo não a levou. A voz grossa que veio, são os avisos que Deus tem dado, nos 4 cantos da terra, sem distinção, mas muitos não estão se atentando, até que se tornará realidade quando os habitantes da terra não esperar. Essa voz que só eu a ouvi, representa os poucos habitantes da terra que têm dado ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. A pessoa que estava com a pastora e seguiu o seu caminho na calçada, sem vir junto com a pastora para falar comigo, são as pessoas do mundo e os crentes mundanos, influenciadas pelo maligno, para tirar os servos da presença de Deus. Irmãos, entendi tudo perfeitamente. Pela graça do Altíssimo, tenho ainda mais 2 sonhos bem curtos, mas foram muito impressionantes, ao menos para mim. Foi incrível ver, ouvir e sentir a alegria de subir. Em novembro de 2019, sonhei que estava subindo no arrebatamento. Quero corrigir aqui, pois disse lá no outro áudio que dizia aleluia, aleluia, estou subindo, não, perdão, já pedi também perdão a Deus. Eu disse, somente, estou subindo, e senti algo maravilhoso, muita alegria, e no meio do caminho comecei a descer, e vi um prédio dourado sendo destruído. Fiquei em cima de um telhado. Após, a minha visão ficou escura, só ouvia muitíssimos barulhos, assustadores, com uma intensa destruição, e acordei. No mês seguinte, dezembro, sonhei que estava olhando para o céu, todo nublado. De repente, abriu-se um grande círculo. Dentro do círculo tinha um céu, de azul lindo, e o sol dançava dentro dele, para lá e para cá, e parecia que ele estava feliz, e agitava-se. Ao ver isso, comecei a subir uma escada de um prédio cantando como uma menina, muito feliz, e cantava assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Esse prédio tinha um aspecto de uma construção antiga, porém muito bonita, sabe aquelas mansões com muitas janelas e sacadas? Muito bem cuidado. Eu queria chegar na sacada para ver o sol dançando, e ao chegar lá, uma surpresa esplendorosa. Dentro do círculo, eu vi os anjos posicionados com suas trombetas, e Jesus vindo ao fundo, os anjos, abrindo alas para o rei passar com suas vestes reais. Aleluias, glórias ao rei. Que lindo, irmãos. Ao lado de fora do círculo, do lado direito, tinha um grande anjo na retaguarda, todo de branco, simplesmente sem palavras. E para terminar, irmãos, vigiem em todas as coisas, especialmente as mulheres. Peçam a Deus ajuda para entrarem na sã doutrina,
Não pensem que as vaidades permitiram que subam com a Igreja Santa. Muitos dizem que assistir TV, usar vaidades, não tem nada a ver. Tem sim, vão ficar. Eu falo isso com toda certeza, pois além de a palavra afirmar, Deus falou no meu espírito por seu espírito. Desde 2016, Deus vem me transformando em outra mulher, em serva de verdade. Tenho conseguido porque o Espírito Santo tem me ajudado, senão, não conseguiria. Pus em meu coração e determinação que o alvo é voltar para casa, o céu. Viemos de lá, quero voltar e estar com Cristo, eternamente. Não foi fácil, sou divorciada. Estava no mundo quando isso aconteceu. O Senhor me disse que os divorciados não podem se casar novamente. Deus falou comigo, por mais de um mês seguido, confirmando na palavra, e de diversas outras formas. Eu ia me casar novamente, já havia sido anunciado pelo cartório no Diário Oficial, mas não casei. Obedeci ao Senhor, com muito choro e dor, irmãos, para ambas as partes, mas sei que foi o Senhor que me advertiu. Tem pessoas que me acham louca, mas sou mesmo, por Cristo, extremamente louca, louca, louca por Ele. Aleluias. Não foi fácil também tirar a tintura do cabelo, o alisamento, a maquiagem, esmalte, salto alto, tirei a blusa apertada, decotes, a calça, toda a sensualidade. Deus ordena na palavra para fugir de toda aparência do mal, irmãs. A lascívia é muito bem explicada na palavra. Muitas se fazem de cegas. Um homem é atraído por tudo isso e somos culpadas. Podem arrumar as desculpas que for, não adiantará nada quando estiver diante do trono branco. Aí será tarde. Não troque sua salvação por um prato de lentilhas, e por nada desta terra, nunca. Tudo que alterava o que realmente sou, eu tirei, pois vivia uma mentira, para seduzir olhares masculinos, quero dizer, sobre uma parte santificada a outra não, porque esse é o grande erro, que os crentes em Jesus estão cometendo. Oferecem só uma parte para o Santo Deus. Ele rejeitará naquele grande dia os que assim fazem. Quero dizer, que Deus quer tudo, corpo, alma e espírito. Em Romanos 12, 1, está escrito sobre isso. Em 1 Pedro 1, 15 também, sede santos, como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Deus está nos advertindo, em toda a nossa maneira de viver, não só uma parte. Deus não quer, por exemplo, a roupa decente só na igreja. Deus quer na rua, na escola, no trabalho, em casa, em todos os lugares. Mulheres mostrem de fato como Deus as criou. A palavra santo significa separado. Temos que ser separadas deste mundo, diferentes no coração, na mente, na pureza da aparência, sem alterar o que Deus te deu, a cor dos cabelos, a textura, lábios, rosto, unhas, sua altura. Creia, Deus me disse pelo Espírito. Deus diz a todos pela palavra, que é a que liberta. Leia ela, tudo o que acrescentamos em nós, que não seja o natural que Deus nos deu. Estamos vivendo em mentiras. A mentira é a filha do diabo, e se você a carregar, se torna filha dele, pois carrega as posses de Satanás, e os que carregam o que lhe pertence, são filhos dele, irão para o inferno e serão lançados junto com ele no lago de fogo e enxofre eterno. Em 1 João 2, 15 e 16 está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Cuidado, irmãos, esses alertas é para os homens também que têm várias vaidades e outras coisas mais. Todos pensam urgentemente visão espiritual para todas as coisas. São os últimos dias. Acordem, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém. Meu nome é Shirley, moro em Minas Gerais, Brasil. Estou regravando este testemunho devido às observações feitas pelas pessoas que ouviram o áudio anterior, por estar baixo e também porque não falei os pecados da pastora que também não subiu, como eu, no arrebatamento. Quero também corrigir o final da minha fala que cortou no outro áudio, e algum detalhe que possa ter omitido por não lembrar no momento. Por algum tempo, eu vinha orando a Deus para me mostrar se haveria algo que faria eu ficar no arrebatamento.
Então Deus me mostrou, em meados de 2018, minha profissão é enfermeira, coordenava no período noturno, a unidade